Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje nós vamos continuar falando dos sacramentos de cura e depois vamos entrar, em um outro grupo de sacramentos. Hoje vamos falar de 2 sacramentos. Tá? Sacramentos de cura, inicialmente, são 2. São aqueles sacramentos que vão de novo, nos unir à graça santificante, unir a Deus, através da graça santificante desse sacramento. Nós nos unimos a Deus, nós recebemos a graça através do sacramento do batismo, e se por uma infelicidade nós perdemos através do pecado mortal, eu preciso de um sacramento de cura. Tá? No caso, a confissão, o sacramento de cura, nós vimos no encontro passado. E hoje nós vamos falar da unção dos enfermos, que é o segundo sacramento também de cura. Então, 3 sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma ou confirmação, o nome correto seria confirmação, e a primeira Eucaristia. E os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. Aqui o catecismo, ele fala sobre a unção dos enfermos. Depois nós vamos entender parte por parte desse ponto no catecismo, no ponto 1499. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então, vamos lá entender parte por parte. Vamos começar essa primeira parte aqui da frase, desse trecho do catecismo. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Cristo sofredor e glorificado. Então, vamos lá. Nós temos a unção com óleo, nesse sacramento, a unção dos enfermos, nós já vamos falar. A oração dos sacerdotes, aqui presbíteros são os padres, mas aqui esse sacramento pode ser administrado também pelos bispos, onde se entrega ao doente, os seus sofrimentos, a Nosso Senhor Jesus Cristo, se entrega esse sofrimento a Cristo. E aonde nós temos a referência à unção dos enfermos na Sagrada Escritura, os sacramentos eles aparecem na Sagrada Escritura, e concretamente no caso da unção dos enfermos, nós temos aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 7 e versículo 12 a 13. Então, Marcos 6, no versículo 7 desse capítulo 6, onde Cristo envia os 12 apóstolos, e depois o versículo 12 a 13, que se faz referência à unção. Então, vamos lá. Ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. E saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Então aqui a gente já vê, que enviados por Jesus, os discípulos ungiam os doentes com óleo. E nós temos claramente a referência a esse sacramento na carta de São Tiago. Então, São Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15. São Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15. Alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os anciãos da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então, São Tiago fala assim, tem algum doente entre vocês, chame, os anciãos, os presbíteros, os padres, que vai ungir esse doente com óleo.
E a oração e essa unção vai reerguer o doente, e se tiver pecados, vai perdoar os pecados. Então isso aqui está claramente na Sagrada Escritura, tá? A unção dos enfermos. O que diz aqui, qual é a matéria e a forma, né? Segundo o Catecismo, ponto 1513, então, vamos lá. Vamos entender a matéria e a forma, tá, de como é administrado esse sacramento. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas. Então, as pessoas que estão doentes, gravemente doentes, nós já vamos ver quem pode receber esse sacramento, né? Os presbíteros, não, os padres, os sacerdotes, na verdade, padres ou bispos, eles vão ungir o doente na fronte e, se possível, nas mãos, né? Na fronte e nas mãos. Se não é possível, alguma parte do corpo, tá? Dependendo do tipo de doença que a pessoa tenha, né? Ou do acesso a essa pessoa. Então, com óleo, qual é a matéria? É óleo consagrado, óleo de oliveira. Se não for óleo de oliveira, o óleo, qualquer óleo de origem vegetal, tá? Esse óleo ele é consagrado na missa ou da quarta-feira da Semana Santa ou da quinta-feira de manhã, né? Onde se consagram os óleos, o óleo dos enfermos, né? O óleo do crisma, tá? O crisma, né? Porque o sacramento da confirmação se chama a crisma por causa do óleo. O crisma, esse aqui é o óleo da unção dos enfermos que é consagrado nesse dia e depois distribuído, né, às paróquias. Então, esse óleo de oliveira é o óleo vegetal consagrado. E aí vem a fórmula, né? Unge, continuando aqui, unge, né, na fronte e nas mãos, dizendo uma só vez: por essa santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie teus sofrimentos. Então, olha que bonito, assim, a gente pede, né, o envio do Espírito Santo, que Cristo venha em auxílio do doente e que o salve, né, liberto dos seus pecados. Isso é importante. Qual a função principal da unção dos enfermos? A cura do pecado. E o alívio dos sofrimentos, na medida que isso importa para a salvação daquela alma. Tá? Isso é muito importante nós entendermos, tá? A função principal, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Em relação ao óleo, eu falei que a matéria é o óleo de oliveira consagrado na Semana Santa. O cânone 999 do Código de Direito Canônico, ele coloca assim: além do bispo, podem benzer o óleo a ser usado na unção dos enfermos. Parágrafo 2º. Em caso de necessidade, qualquer presbítero, mas só na própria celebração do sacramento. É muito importante a gente entender isso daqui, né? Eu vou explicar agora em detalhes. Quem consagra esse óleo é o bispo na Semana Santa. Se você tem algum familiar doente, ou você tem alguém em perigo, e você chama o padre não está com o óleo, né? Esse óleo da unção dos enfermos. O padre, nessa ocasião, em caso de necessidade, na celebração do sacramento, ele pode benzer o óleo na hora. Qual óleo? Óleo de oliveira, que quase todo mundo tem em casa. O que é o óleo de oliveira? É azeite. O óleo de oliveira é azeite. Então ele pode usar o azeite que você tem na sua casa, ele pode benzer. Não tem azeite, qualquer óleo de origem vegetal. Então tem que ser óleo vegetal. Pode ser óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo vegetal. Então, o padre, né, que quem benze esse óleo é o bispo, mas em caso de necessidade, o padre pode benzer para utilizar naquele momento, no sacramento da unção dos enfermos, um óleo de origem vegetal. Tá? E que seja administrada a unção dos enfermos ao doente que necessite. Então é importante a gente saber isso, tá? Para não privar nossos familiares no caso da necessidade dessa unção, tá? Então, quem é o ministro desse sacramento? De novo, o Código de Direito Canônico, cânone 1003, todo sacerdote, e somente ele pode administrar validamente a unção dos enfermos. Então, só os sacerdotes. O que é sacerdote? A gente vai ver o sacramento da ordem daqui a pouco. São 3 graus: diácono, padre e bispo. Né? Sacerdotes são os padres e bispos. Tá? O diácono, ele é um ministro ordenado, mas ele não é sacerdote. Então, só pode administrar esse sacramento os padres e bispos.
porque é um sacramento de cura. Assim como a confissão também, só os padres que têm a autorização dos bispos, e os bispos podem administrar a confissão. A unção dos enfermos também só os padres e bispos que podem administrar. E quem pode receber a unção dos enfermos? A Cânone 1004. A unção dos enfermos pode ser administrada ao fiel que, tendo atingido o uso da razão, então, que tem atingido o uso da razão, começa a estar em perigo por motivo de doença ou velhice. Então, esse sacramento é um sacramento de cura, mas cura do pecado. Não é um sacramento de cura corporal. Pode acontecer a cura da doença, pode acontecer a cura corporal, pode acontecer a melhora do doente? Sim, a gente vai ver o que São Tomás fala sobre isso. Pode acontecer. Mas a finalidade principal aqui é a cura da alma. Por isso que só os sacerdotes administram. Por isso que ele só é administrado para as pessoas que têm atingido o uso da razão, ao redor dos 7 anos. Porque antes dos 7 anos, a criança não tem pecados. Antes do uso da razão. Então, não se administra nesse sentido. Porque não tem necessidade. Só acima da razão. Em casos aqui, né, de doença ou velhice. Então, a pessoa está doente. Uma doença grave, se recebam são os enfermos. A pessoa já tem uma idade avançada, está saudável, mas tem uma idade avançada, que receba. A pessoa vai ter uma exposição ao perigo. Por exemplo, a pessoa vai se submeter a uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia que envolva um certo risco. Ela pode pedir a unção dos enfermos. Né? Então, né, antes se chamava esse sacramento de extrema unção, né, porque é a unção extrema, a unção à beira da morte. Não é extrema unção. Ele é a unção dos enfermos. Pessoa doente, a pessoa em idade avançada, mesmo que saudável, né, ou a pessoa que vai se expor a algum perigo, uma cirurgia, algo do tipo, ela pode pedir para o padre para receber a unção dos enfermos. E olha o que fala no parágrafo 2 desse mesmo cânone. Pode-se repetir esse sacramento, né, se o doente, depois de ter convalescido, recair em doença grave, ou durante a mesma enfermidade, se o perigo se agravar. Então, se a pessoa tem uma melhora e piora, ou se a pessoa piora mais ainda da sua doença, ou se a pessoa recebeu o sacramento antes de uma cirurgia e teve, né, alguma complicação e a pessoa foi, por exemplo, teve que ir para a UTI, né, você pode receber novamente, pedir novamente a unção dos enfermos. Ele pode ser repetido nesse sentido, tá bom? Então, aqui, cânone 1005 agora. Na dúvida, se o doente já atingiu o uso da razão, se está perigosamente doente ou se já está morto, administre-se o sacramento. Então, a igreja ela é uma mãe muito bondosa, né? Você tem dúvida se a pessoa está grave ou não. Pô, não sei se ela está grave. Está na idade limite. Será que já tem o uso da razão? Será que não tem? Será que tem pecado? Será que não tem? Ou até, olha, né? O padre não é médico. Será que ele já morreu? Ou não morreu? Está vivo ou não está vivo? Que está aqui desmaiado, está inconsciente. Na dúvida, se administre o sacramento. Então, tem dúvida? Administre o sacramento. Isso é muito importante. Voltando àquela frase, né, que eu li sobre o sacramento da unção, do catecismo, a gente colocou, né, que a gente entrega o doente ao Cristo, né, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Então a gente quer que Cristo alivie, né, e os salve. E por que essa história do uso da razão? Porque, né, não é um sacramento voltado de cura, principalmente cura da alma, e não necessariamente cura do corpo. Porque Deus quer nos salvar. Esse é o foco principal, né, das ações divinas e do nosso e dos sacramentos também, né? Lógico que Deus quer que sejamos felizes aqui nessa terra, mas nós estamos aqui de passagem. Nosso mundo é a vida eterna. E Cristo tem a preocupação principalmente com a nossa alma. Eu vou ler aqui no Evangelho de São Lucas um trecho muito bonito, eu gosto muito dessa passagem, é uma passagem que nós lemos no encontro passado de outro evangelista. E aqui eu leio, né, relatado por São Lucas, no capítulo 5. Então, Lucas capítulo 5, eu vou ler o versículo 18 a 20,
mas é a história do paralítico, que no capítulo 5 de Lucas está do versículo 17 ao 26, tá? É, é a história do paralítico. Cristo estava pregando, né? Cristo estava pregando dentro de uma casa, e uma multidão fora da casa, uma multidão estava ali ouvindo a Cristo dentro da casa, fora da casa, e trouxeram para Cristo um paralítico. Eu imagino, né, aqueles amigos que trouxeram o paralítico na sua maca, né? E quando chegaram ali, viram muita gente dentro, muita gente fora, eles não tinham acesso a Cristo, né? Eu imagino que esses amigos, bons amigos, chegaram para o paralítico e falaram: olha, Cristo está pregando aqui perto. Ele fez várias curas, ele é o Messias, vamos te levar lá e aí você vai ser curado. A gente vai te levar lá, não, mas como é que eu vou lá? Não, a gente vai te carregar, fica tranquilo. E os amigos pegaram esse paralítico e levaram, quando chegaram, viram aquela multidão. Talvez o paralítico tenha pensado: nossa, mas eu nunca vou chegar perto dele, né? Como é que eu vou chegar ali? Olha, a gente, né? A gente não consegue nem escutar ele direito, ele tá dentro da casa, olha quanta gente. E os amigos falaram: não, fica tranquilo, a gente vai fazer uma loucura, que a gente vai tirar o teto da casa e te colocar para dentro, pelo teto. Amiga para essas coisas. Imagina que esforço que eles fizeram, tiraram o teto da casa e baixaram, né? O paralítico até chegar na frente de Cristo, né? Então no versículo 18 a 20 fala-se assim, né? Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentando levá-lo para dentro e tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como por causa da multidão não encontrassem um modo de levá-lo para dentro, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico, com a maca, até o meio diante de Jesus. E imagina, né? Jesus vendo aquele paralítico descendo na frente dele, as pessoas meio admiravam: o que está acontecendo? Tem um homem descendo aqui do telhado, né? E os amigos: agora sim ele vai andar, nosso amigo vai andar. E Cristo, né, vira para aquele paralítico e fala: teus pecados são perdoados. Cristo é Deus, né? Então Cristo sabia que o paralítico, aqueles amigos queriam era a cura física. E Cristo já dá uma lição aí, né? Que o que importa é a cura do pecado, não a cura física. Né? Então Cristo, em primeiro lugar, ele perdoa os pecados daquele paralítico, é o mais importante. E tem toda uma discussão, a gente conversou isso no encontro passado, que só Deus pode perdoar os pecados, e os fariseus se escandalizam: como é que esse homem pode perdoar os pecados se só Deus pode? E para Cristo mostrar: olha, eu sou Deus, né? O que é mais fácil? Perdoar os pecados, falar que os seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Então, para mostrar o poder, né, que Cristo tem, ele cura o paralítico e o paralítico sai andando. Mas percebam que o foco aqui do encontro hoje, né, a gente já meditou sobre essa passagem no encontro passado, é que Cristo, em primeiro lugar, que é a cura da nossa alma. A cura física é importante, mas é secundária. O mais importante é a nossa salvação. Né? Então, a unção dos enfermos, ela é um sacramento de cura da nossa alma, em primeiro lugar. Né? E depois, se isso for importante para nossa alma, a cura física. São Tomás de Aquino, ele fala na Suma Teológica, né, na questão sobre a unção dos enfermos, ele pergunta aqui no artigo, nós vamos ler um trecho: se a saúde do corpo é efeito desse sacramento. E aqui São Tomás de Aquino, né, fala, né, a extrema unção, aqui ele se refere como extrema unção. A extrema unção produz o efeito de uma medicação corporal, isso é, a saúde do corpo. Mas como um princípio operativo não produz nunca um efeito secundário, senão enquanto esse importa ao principal, por isso esse sacramento não causa nunca a saúde do corpo, senão enquanto essa importa a saúde espiritual. Então o que São Tomás fala? O efeito principal do sacramento é a cura da alma, o perdão dos pecados. O efeito secundário é a cura do corpo. Então a cura do corpo, ela acontece, sim, mas desde que isso importe ao efeito principal. Então, Deus sabe todas as coisas. Se eu curar esse doente, ele vai se unir mais à sua fé ou não? Então, à medida que a cura espiritual aproxima, a partir do momento que a cura física aproxime aquele doente, né, da sua salvação, ela irá acontecer. E eu já vi casos, sim,
de curas e de grandes melhoras de pacientes acontecendo com a unção dos enfermos. Mas isso acontece, se isso importa, é o efeito principal, pelo poder de Deus, pela graça, porque quem administra os sacramentos é Cristo. Não é pelo poder do ministro, não é pelo óleo, é Cristo. Tá? E ela acontece na medida que isso importa ao efeito principal, que é a cura da alma. Isso é muito importante. Tá? Então, quais são os efeitos desse sacramento? Estão aqui no Catecismo, no ponto 1532. Ponto 1532. A união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja. Então, o doente se une mais a Cristo com esse sacramento para o seu bem e para o bem da igreja. Então, também para os efeitos para a igreja, como a gente vai ver daqui a pouco. O reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Então, força para suportar o sofrimento da condição que ele está. O perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo através do sacramento da penitência. Então, se o doente não consegue se confessar antes, é recomendada a confissão, né, antes da unção, os pecados são perdoados. Tá? Por que se recomenda a confissão, né, antes da unção, se a unção perdoa? Falo daqui a pouquinho. O restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. Então, o catecismo fala que a melhora física, se isso implicar, né, na sua salvação espiritual, se isso estiver de acordo com a sua salvação, que é o principal. Lembra, o paralítico primeiro foi perdoado os pecados. Esse é o principal. E a preparação para a passagem à vida eterna. Então, no caso de uma doença grave, né, à beira da morte, o preparo para a passagem da vida eterna, né? Então, nós temos muitas vezes esse sacramento administrado nos últimos momentos, porque é a batalha final, tá? Agora, por que da confissão antes? É importante que o doente se confesse antes. Por quê? A unção dos enfermos, ela perdoa os pecados, é um sacramento de cura, mas ela supõe que o doente esteja arrependido, que exista contrição. Acontece que às vezes a pessoa não tem essa contrição. Então, a gente falou no encontro passado que a confissão ela é importante, porque às vezes o sacerdote percebe que o penitente não tem uma contrição mínima para receber o perdão, e a contrição é necessária, como a gente viu. Então, o sacerdote ele fomenta essa contrição, né? Para que a pessoa tenha dor dos seus pecados e possa ser absolvida. Né? Existem casos, né, muito reais disso, de sacerdotes que ajudam a pessoa a ter essa contrição para que o perdão ocorra. Por isso é muito importante que o doente se confesse e também receba a unção dos enfermos. Tá? No caso, por exemplo, de ser um momento final, um momento da partida, né, no nosso retorno à casa do Pai. Né? Mas se o doente não tem condições de se confessar, se ele está inconsciente, se ele está desmaiado, está numa UTI entubado, com tubos, se recebe a unção e supondo, né, que essa pessoa tenha a contrição dos seus pecados, né, só Deus conhece a alma das pessoas, o perdão ele acontece sim, né. E a parte final, né, parte final não, tem mais uma partezinha daquela frase que nós estávamos lendo, né, que entrega Cristo sofredor e glorificado, exorta os doentes a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo. Então, esse sacramento ele ajuda que os doentes se unam seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. É muito importante nós entendermos o valor do sofrimento. Então, o sofrimento ele tem um valor, né? E nós entendemos isso dentro da teologia católica. O valor do sofrimento. Eu não vou entrar em grandes detalhes. No meu canal tem alguns vídeos na parte de formação humana, falando sobre o sofrimento do ponto de vista humano, na parte de formação espiritual, do ponto de vista teológico, sobre o sofrimento, mas o sofrimento, ele nos faz crescer como pessoa e nos prepara para essa passagem também, né? Viktor Frankl, um grande psiquiatra, ele coloca assim, a doença me é dada como uma tarefa, e encontro-me com a responsabilidade do que vou fazer com ela. Então, um doente, ele pode se desesperar frente à sua doença, ele pode perder sua fé, ou ele pode se purificar, ele pode crescer como pessoa, tá? E pode se unir a Cristo e oferecer esses sacramentos, esse sofrimento. Viktor Frankl continua, o sofrimento dotado de um sentido aponta sempre mais além de si, remete a uma causa por a qual padecemos. E resumo,
O sofrimento com plenitude de sentido é o sacrifício. Então, diante de um sofrimento, não só nas portas da morte, qualquer sofrimento, qualquer doença, pode nos tornar pessoas melhores ou pessoas piores. Nós podemos nos desesperar, nós podemos perder a fé, mas nós podemos crescer como pessoas e oferecer esse sacramento, e se configurar a Cristo sofredor, né? E nos momentos finais, isso é muito mais importante. Primeiro que o sofrimento, ele nos purifica, a gente já falou isso, né? As pessoas às vezes rezam pela boa morte. O que é a boa morte? Na cabeça das pessoas é morrer dormindo, né? Ah, morrer dormindo sem sofrimento. Essa não é a boa morte. Lembrando que os pecados perdoados, eles precisam ser purificados. E essa purificação acontece aqui ou no purgatório. E o purgatório não é brincadeira, a gente já falou isso, né? O fogo do purgatório é o fogo do inferno, é o mesmo fogo. O maior dos sofrimentos nessa vida não se equipara ao menor dos sofrimentos do purgatório. Tá? Então, a boa morte é aquela morte onde eu posso oferecer os meus sofrimentos pela purificação dos meus pecados. Né? Então, eu posso oferecer esses meus sofrimentos nos momentos finais, purificar minha alma. E depois, gente, o diabo, ele é muito inteligente, ele é um anjo. O diabo, ele tá ali nos momentos finais também da sua alma. Né? E ele quer virar o jogo. E o diabo, ele... Gente, imagina, final de Copa do Mundo. Né? O final da Copa do Mundo, minutos finais, tá ali no finalzinho do jogo. A gente já viu até isso, né? O goleiro às vezes sai lá do gol, vai lá pra linha de ataque pra tentar fazer um gol, sai todo mundo, vai todo mundo lá tentar fazer o gol, porque é o final. Né? Já é tudo ou nada. E o diabo, ele vai falar, não, eu preciso dessa alma agora, eu vou pôr todo o meu empenho para levar essa pessoa pro inferno, nos momentos finais. Então o diabo, ele vai lá e fica, cadê o seu Deus? Olha o seu Deus deixando você aqui abandonado. Se você rezou a vida inteira, agora tá aqui sofrendo, tá tendo dor. Adiantou você ir na missa? Adiantou você comungar? Adiantou você se aproximar de Deus? E ele te abandonou? E você tá sofrendo? E você tá aqui, agora tudo acabou para você? Não tem nada do outro lado? Você não viveu a vida? Você não curtiu e agora você vai acabar? E o diabo tá ali, ele fala, não, eu vou dar tudo para levar essa alma comigo. Momentos finais. Então a gente precisa da graça, a gente precisa da força. Tá? E a unção dos enfermos, ela nos dá isso. Tá? Isso é muito importante. Tá? Nós temos isso muito claro. Aí as pessoas falam assim, não, eu não vou chamar o padre para aqui pro meu parente, porque ele vai se assustar quando o padre chegar, vai achar que tá morrendo e vai se assustar. Meu amigo, minha amiga, ele vai se assustar quando ele chegar do outro lado sem estar preparado. Aí sim ele vai tomar um susto. Só não vai morrer do coração porque já tá morto, né? Mas aí sim, vai chegar do outro lado e falar, nossa, eu não estava preparado. Aí você vai ver o que é susto. Né? Então não tem essa de vai se assustar, não. Não prive os nossos familiares dessa graça, desse sacramento. E por fim, naquela frase fala assim, né? Exorta os mesmos que livremente se associam à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Contribuam para o bem do povo de Deus. Então, a unção dos enfermos ela não faz só bem para o doente, tá? Mas faz bem também para toda a igreja. Tem efeito sobre toda a igreja, sobre todos os fiéis. Porque o doente que está ali oferecendo os seus sofrimentos, ele está oferecendo pelo perdão dos seus pecados e também por toda a igreja e também por intenções concretas. Ele pode oferecer os seus sofrimentos, as suas orações e os efeitos da unção dos enfermos para toda a igreja e para pessoas concretas. Leia aqui um ponto do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. O ponto número 98 diz assim: depois da oração do sacerdote e das virgens consagradas, a oração mais grata a Deus é a das crianças e dos doentes. Qual é a oração mais grata a Deus? Qual a oração de maior poder? A oração dos sacerdotes, que são o próprio Cristo, né, na terra, e das virgens consagradas. Em segundo lugar, das crianças e dos doentes. Por quê? Porque as crianças são inocentes, então a oração das crianças é uma oração muito poderosa. E dos doentes, porque o doente, né, ele se equipara ao Cristo na cruz. Então, como é potente a oração dos doentes, né? Então, não privar os nossos familiares, nossos amigos, né, desse sacramento.
se alguém vai submeter alguma cirurgia, né? Se alguém está já com idade avançada, se alguém está doente, alguém está internado, chame os presbíteros, como diz São Tiago, né? Não tenha esse, eles não vai, ele vai se assustar. Isso nós não podemos privar nossos familiares desse presente. E para terminar esse sacramento, né? Eu só queria falar que a igreja, como uma mãe cuidadosa, ela abre todas as portas na hora da morte. Na hora da morte, a igreja dá tudo para os seus filhos. Então, a pessoa pode receber, né, um padre que não é o ministro ordinário de todos os sacramentos, né? Por exemplo, a confirmação, o ministro ordinário é o bispo, mas um padre ele pode administrar todos os sacramentos a um doente às portas da morte, com exceção do sacramento da ordem, né, que só o bispo pode administrar mesmo. Então, a pessoa que está à beira da morte, ela pode ser batizada, se não foi batizada ainda, pelo padre ou por qualquer pessoa, qualquer um pode batizar às portas da morte, a gente já falou sobre isso. Batismo. Pode ser crismada, confirmação. O padre pode crismar essa pessoa à beira da morte. Tá? Matrimônio, a pessoa pode casar à beira da morte. Ué, mas por que vai casar se vai morrer, né? Porque é um sacramento para regularizar a sua situação se ela vive irregular. Então, o matrimônio, tá? A confissão, como a gente já falou, e é importante que tenha a confissão, o arrependimento dos pecados, tá? A unção dos enfermos, claro, e sexto, o viático, a Eucaristia, né? A Santíssima Eucaristia. O que é o viático? O alimento para a última viagem. Então, os 6 sacramentos podem ser recebidos, né, à beira da morte. Claro que para quem já recebeu o batismo e para quem, né, já foi confirmado, já recebeu a crisma, e também quem está casado, não é possível a administração desses sacramentos, né? Mas veja que bonito, né? Então, a confissão, o som dos enfermos e o viático, esses 3 sacramentos é que nos dão essa força. E, em sétimo lugar, a indulgência plenária. Olha que coisa belíssima, onde toda a pena do pecado é perdoada. O que é indulgência plenária? A gente já falou das indulgências em encontros passados. As penas do pecado são perdoadas, desde que a pessoa, no momento da morte, desapegue do pecado, deteste os seus pecados, tá? Ela recebe a indulgência plenária e seus pecados são purificados e ela vai direto para o céu. Olha o que fala o Manual das Indulgências. Indulgência na hora da morte, né? O sacerdote que administra os sacramentos ao fiel em perigo de vida, não deixe de lhe comunicar a bênção apostólica com a indulgência plenária. Essa bênção apostólica o Papa dá 2 vezes ao ano e que se recebe a indulgência plenária. Qualquer padre, né, pode dar essa bênção para o fiel no leito de morte. Se não houver sacerdote, olha como a igreja abre, escancara as portas. Não tem padre para me dar essa bênção. Se não tiver sacerdote, a igreja, mãe compassiva, concede benignamente a mesma indulgência ao cristão bem disposto para ganhá-la na hora da morte, se durante a vida habitualmente tiver recitado para isso algumas orações. Para alcançar essa indulgência plenária, louvavelmente, se rezam tais orações fazendo uso de um crucifixo ou de uma simples cruz. A condição de que ele habitualmente ter recitado algumas orações supre as 3 condições requeridas para ganhar a indulgência plenária. Tá? Então, assim, como que se ganha uma indulgência plenária? Fazendo a obra que tem indulgência, rezando pelo Papa, confissão recente e comunhão no dia. Não tem sacerdote, basta rezar algumas orações que você rezou a vida inteira, Pai Nosso, Ave Maria, com um crucifixo, com uma pequena cruz, e mesmo que você não tenha comungado, não tenha confessado recentemente, né, supre tudo. A igreja fala, essas orações suprem tudo. A igreja ela abre todas as portas. E indulgência plenária, que é uma vez só por dia, você pode ganhar no mesmo dia essa, no caso de morte. A condição... Aqui, ó, a mesma indulgência plenária em artigo de morte pode ganhá-lo fiel, mesmo que no mesmo dia já tenha ganhado outra indulgência plenária. Sabe? Olha só, assim, é uma coisa impressionante. A igreja é uma mãe que ama os seus filhos, assim como Cristo amou com loucura, né? Você pode receber os 6 sacramentos, além de que você pode também receber essa indulgência plenária com a bênção apostólica de um padre, tá? Ou rezando orações que você rezou a vida inteira, com uma pequena cruz ou um crucifixo, associando o seu sofrimento, mesmo que você não tenha uma confissão recente ou uma comunhão no dia, as suas orações suprem isso à beira da morte. É algo maravilhoso.
Vamos falar agora sobre o sacramento da ordem. Tá? Então, nós terminamos os sacramentos da cura e agora nós entramos nos sacramentos do serviço da comunhão. Então, dos sacramentos do serviço ao outro. Né? Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, né? Os sacramentos de cura, confissão e unção dos enfermos, e os dois que faltam são os sacrifícios do serviço. São sacramentos. São sacramentos que eu recebo para servir o outro. Quais são? A ordem e o matrimônio. Então já fica aí a ponte para o encontro que vem. O matrimônio é o encontro do serviço. Olha que bonito, né? E a ordem, né, o que diz o Catecismo sobre o sacramento da ordem. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo e a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Então, é um sacramento, né, que permite com que Cristo continue realizando a sua obra ao longo da história. Porque Cristo morreu na cruz por nós, mas como que eu aplico os méritos de Cristo na minha vida? Através dos sacramentos. E quem administra os sacramentos? Os ministros ordenados. Tá? E os sacerdotes, o que são sacerdotes? Já falamos, os padres e bispos, porque aqui nós temos 3 graus desse sacramento. Não são 3 sacramentos diferentes, são 3 graus do mesmo sacramento. Então, os diáconos, os padres e os bispos, 3 graus. Os padres e bispos são sacerdotes. O que é sacerdote? Aquele que oferece o sacrifício. Qual o sacrifício? O sacrifício de Cristo. Então, os padres e bispos, eles atuam in persona Christi, na pessoa de Cristo. Por isso que um sacerdote que perdoa os pecados não perdoa com seus méritos. Por isso que a confissão ela é válida não pelos méritos do padre ou do bispo. Por isso que a consagração acontece pelos méritos, né, de Cristo, não pelos méritos do sacerdote. Tá? Isso é muito importante nós termos claro isso. Né? Agora, assim, os nossos irmãos protestantes, evangélicos, eles dizem, não, mas todo mundo é sacerdote, né? Não tem essa diferença, né? Todo mundo, nós somos um povo sacerdotal, a Bíblia traz que nós somos um povo sacerdotal, todo mundo é sacerdote, e não tem diferença, então não tem diferença do fiel para o pastor, e qualquer um pode ser pastor, e o pastor é igual aos fiéis, não tem diferença, é isso que nossos irmãos falam. Isso não está na Bíblia. De certa forma, eles têm razão, mas de outra forma, eles não estão. Isso está incorreto. Por quê? Sim, nós somos povo sacerdotal e o povo de Israel é chamado de povo sacerdotal. Mas mesmo na Sagrada Escritura, tá, que nós temos um povo sacerdotal, nós temos os levitas, os filhos de Levi, né, da tribo de Levi, né, que são aqueles que vão servir ao templo. Né? Cristo teve muitos discípulos e discípulas, mas só teve 12 apóstolos. Não existiu nenhuma apóstola. 12 apóstolos. Tá? Muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Tá? Porque Cristo quis assim. Né? Nós, no batismo, somos consagrados sacerdotes, profetas e reis. Né? Nós somos, cada um de nós, sacerdote, profeta e rei. Tá? Então, como sacerdote, nós podemos oferecer o nosso sacrifício, como a gente acabou de falar, nós podemos oferecer a nossa oração a Deus, mas esse sacerdócio é um sacerdócio comum, como o povo de Deus. Mas é diferente do sacerdote ordenado, que atua na pessoa de Cristo, em persona Christi. Né? Cristo falou para os 12 apóstolos na última ceia, hoc faciate in mea commemorazione, fazer isso em memória de mim. E ordenou os 12 apóstolos, a Santíssima Virgem Maria, o ser humano mais perfeito que existiu na Terra depois de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi ordenada. Ela não estava nessa Santa Ceia. Tá? Foram os 12 apóstolos ordenados, né, que se tornaram sacerdotes. Pedimos a intercessão de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars. Né? O Santo Cura d'Ars, uma história belíssima, vale a pena conhecer, é o padroeiro dos párocos. Né? Muito simples, uma pessoa, mas que influenciou muito o seu mundo,
né? E que principalmente a França e o mundo inteiro, né, influenciou. O que dizia São João Maria Vianney? Ele falava assim: ides confessar-vos à Santíssima Virgem ou a um anjo, poderão absolver-vos? Dar-vos-ão o corpo e o sangue de nosso Senhor? Não. A Santíssima Virgem não pode fazer descer o seu divino Filho à hóstia. 200 anjos não poderiam absolver. Um sacerdote, por mais simples que seja, pode dizer-vos: vá em paz, eu te perdoo. Olha que bonito isso, né? A Santíssima Virgem, né? O segundo ser humano mais perfeito que já pisou aqui na Terra, né? Ela não pode consagrar a Eucaristia. Ela não pode perdoar os pecados. Tá? Um anjo perfeitíssimo também não pode, né? Agora, um simples sacerdote, pecador, né? Muito distante da realidade de um anjo ou da Santíssima Virgem, ele pode. Não por ele, mas em persona Cristo, que Cristo quis assim, a gente já viu isso, não pelos méritos dele. A Santíssima, Puríssima Virgem Maria não pode absolver os pecados. E um sacerdote pecador pode, né? Essa é a realidade do sacramento da ordem. Tá? E isso não quer dizer, nós temos que ter muita honra e veneração pelos ministros ordenados. Tá? Mas isso não quer dizer que eles são melhores no sentido de. Estou comparando a Santíssima Virgem Maria com o sacerdote. Percebam? Mas nós temos que ter muita honra, muita veneração, temos que ter muito carinho pelos ministros ordenados. Porque, olha como tem essa grandiosidade, não são como nós, no sentido de como nossos irmãos falam, ó, tanto faz um fiel ou um pastor. Não, não tanto faz, não. Né? O que continua dizendo São João Maria Vianney? De que vos serviria uma casa cheia de ouro se não tivesse ninguém para vos abrir a porta? O sacerdote tem a chave dos tesouros celestiais. É ele que abre a porta. Então, não adianta você ter uma casa cheia de ouro, cheia de obras de arte, cheia, né? Se ninguém abre a porta. E quem abre a porta da graça, quem abre a porta dos sacramentos? Um simples sacerdote. É assim que nós recebemos os 7 sacramentos. É uma realidade impressionante. Bom, e temos 3 graus, como o catecismo traz aqui, né? O episcopado, o presbiterado e o diaconado. Vamos falar, né, de cima para baixo, do último até o primeiro, começando pelo episcopado, que são os bispos. Então, o primeiro grau, né, o último, né, desculpa, o terceiro, né, primeiro, segundo, terceiro, mais elevado, o último grau é o episcopado, que são os bispos. Os bispos, eles têm a plenitude do sacramento da ordem, tá? Todo ministro ordenado, ele vai ter o munus, o encargo, né, a obrigação de santificar, ensinar e reger o seu povo, né? E os bispos, então, eles santificam a igreja, administrando os 7 sacramentos. Então, os bispos, eles podem administrar os 7 sacramentos, né? Todos os sacramentos. Eles ensinam, então, ele é o pastor da sua diocese, é ele que ensina, é ele que guia os ensinamentos da sua diocese, e ele governa, ele rege o quê? Um território chamado de diocese, né? Então, é confiado uma parte da igreja, né? São as dioceses, tá? Também o ministro o bispo é o ministro do sacramento da confirmação, da crisma, né? É o ministro do sacramento da ordem, então ele pode administrar o sacramento da ordem, tá? E todos os bispos estão unidos e existe uma cabeça que é o bispo de Roma, que é o Santo Padre, o Papa. Então, o Papa não é assim, diácono, padre, bispo e papa, não. O Papa, ele é um bispo, como os outros bispos. Mas o Papa é o cabeça, é o primeiro, é o bispo de Roma. Assim como dos 12 apóstolos, os 12 são apóstolos, os 12 foram apóstolos. Mas Pedro é o primeiro. A gente lê na escritura que Pedro é o primeiro. Mas como assim Pedro é o primeiro, né? Porque Pedro não é o primeiro nem em ordem alfabética e nem o primeiro, não, nem foi o primeiro a ser chamado. Mas a escritura diz que Pedro é o primeiro. Por quê? Porque é a cabeça. Né? Então o bispo de Roma, ele é bispo como todos os outros bispos, mas ele é o primeiro. Ele é a cabeça. Então todos os bispos estão unidos e nós temos o primeiro bispo, né, a cabeça, que é o Santo Padre, o Papa. E nós devemos rezar muito pelo Papa, devemos amar o Papa como nosso pai. Eu já falei isso em encontros passados, tá? O segundo grau são os presbíteros, né? Os padres. Também santificar, ensinar e reger, governar, né? São encarregados pelos bispos. Então eles santificam, eles administram os sacramentos, né? O sacramento do batismo, os sacramentos de cura, né? A confissão e a unção dos enfermos,
a Eucaristia, as missas. Então, ele santifica, é um ministro extraordinário no caso da Crisma, tá? Governam, né, santificam e ensinam o seu povo da sua paróquia, né, e governam a sua paróquia, ou auxiliam um pároco, né? E, às vezes uma paróquia tem mais de um padre, né? Tem o pároco e aqueles que os auxiliam, tá? O padre, ele vai governar mais diretamente, né, um número menor de fiéis e até pessoalmente os seus fiéis através do que a gente chama de direção espiritual. Eu vou falar um pouquinho mais no final sobre a direção espiritual, que é algo importantíssimo, tá? E o primeiro grau desse sacramento, não são 3 sacramentos, são 3 graus, como eu falei, o primeiro são os diáconos, o diaconado, né? Os diáconos, eles são responsáveis pelo serviço, eles servem aos sacerdotes, aos padres e bispos, né? Então, o catecismo, ele traz aqui no ponto 1570. 1570. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços de caridade. Então, os diáconos, eles servem, eles assistem aos matrimônios, podem assistir os matrimônios no lugar do padre, né? Eles presidem os funerais, distribuem a comunhão, mas não podem consagrar, né? Assistem nas celebrações, tá? Mas não podem administrar o sacramento de cura, né? A confissão e os dos enfermos, porque não são sacerdotes. Podem realizar os batizados, tá? Então, esses são os diáconos, o primeiro grau do sacramento da ordem, tá? Então, o sacramento da ordem, diáconos, padres e bispos, eles estão para servir o povo, né? Eles estão para o serviço do povo, a serviço de Cristo. São João Maria Vianney dizia: o padre não é para si, não dá a si a absolvição, não administra a si os sacramentos. Ele não é para si, ele é para vós. Então, os padres, os bispos, os diáconos, eles estão para servir o povo, não para servir a si mesmo. O padre não dá a autoabsorvição, não se dá o próprio sacramento, os próprios sacramentos. Eles estão para nos servir. E por isso, mais uma vez, mais um motivo de admiração e de carinho e de respeito pelos padres. Não são pessoas comuns, não são pessoas como nós nesse sentido. Tá? Devemos olhá-los como pais. Assim como a gente tem, é lógico que um pai e um filho têm a mesma dignidade, são seres humanos iguais, mas um filho olha para um pai com admiração, com respeito, com carinho, e é assim que nós temos que olhar para os sacerdotes. Mesmo que aquele sacerdote não corresponda a isso, mesmo que aquele sacerdote seja pecador, mesmo que aquele sacerdote, nossa, eu conheço um padre que é muito pecador, que não se porta com a dignidade do sacramento, mas eu tenho que ter o respeito a ele. Né? Mesmo que ele não se dê o respeito nesse sentido, né? É um costume bonito que sentia antigamente e foi se perdendo, mas é muito bonito, é o de beijar a mão do sacerdote. As pessoas beijavam a mão do padre. E porque beijavam ali a mão do próprio Cristo. Não pelos méritos do padre. Não pelos méritos do padre. A mesma coisa, quando a pessoa se confessa, não se confessa com os méritos do padre. Não é beijar a mão do padre como uma pessoa. Tem uma história, uma vez um rapaz, né? Um senhor no interior. Um padre novo chegou no interior, né? Costume bem presente no interior. E esse senhor pegou a mão do padre, a hora que ele foi beijar a mão do padre, o padre puxou a mão. E esse senhor pegou firme a mão do padre, puxou com força e beijou a mão dele, virou o padre e falou assim: eu não estou beijando a sua mão, eu estou beijando a mão de Cristo. E é isso, gente, é isso. O nosso respeito vem por Cristo, não pela pessoa concreta do sacerdote, mas esse respeito, essa veneração por quem ele representa, por quem ele não só representa figurativamente, mas ele age em persona Christi. Tá? Nós temos que ter esse carinho. Tá? Bom, quem pode receber, né? O sacramento da ordem, existe uma sucessão apostólica. Então, todo bispo foi ordenado por outro bispo, e se a gente for seguindo essas ordenações, a gente chega em um dos 12 apóstolos. Cristo ordenou os 12, né, fazer isso em memória de mim, e eles foram ordenando, e nós temos na Igreja Apostólica, na Igreja Católica, por isso que nós somos Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, porque seguimos a sucessão apostólica. Tá? Então, quem pode receber o sacramento da ordem? O grau do episcopado, né, o bispo só pode ser ordenado. Então, só o bispo administra esses sacramentos, tá?
E uma pessoa só pode ser, um homem só pode ser ordenado bispo, lógico que depois de ter recebido o diaconado e o presbiterato, né, então só um padre pode receber, e só com mandato pontifício. Então um padre só pode ser ordenado bispo com o mandato do Papa. Todo bispo veio o mandato do Papa para que aquele padre fosse ordenado bispo, tá? Então tem que ter um mandato pontifício, tá? Para ser ordenado padre, então os diáconos, né? O homem tem que ser diácono e para ele ser ordenado padre, né? Requer-se o celibato, tá? Para a sua ordenação. Então a pessoa segue os seus estudos, tem uma série de preparações, né? Então esse sacramento ele exige uma preparação muito grande, uma formação em filosofia, uma formação em teologia, uma formação em doutrina. E o diácono vai ser ordenado padre, e aí requer-se o celibato. Então, para os padres e bispos é importante o celibato. O que é o celibato, né? É a vivência, né, dedicada exclusivamente a Deus e ao próximo. E isso é um costume apostólico, não é algo medieval, algo inventado, não. Desde os tempos apostólicos, os sacerdotes viviam o celibato. Ah, mas Pedro era casado porque Pedro tinha sogra. Sim, né? Então, inclusive na época dos apóstolos, homens casados eram ordenados, mas, né, viviam o celibato no seu relacionamento depois de ordenados, e se ficassem viúvos não casavam novamente. Tá? Isso está documentado, tem documentos da época, fontes primárias. E depois, né, foi dando a preferência para que se ordenassem já homens, né, não casados, tá? E para ser ordenado diácono, é lógico que para ser ordenado, para receber o sacramento da ordem, é preciso de uma vocação. Os sacramentos do serviço, vocação e matrimônio, ordem e matrimônio, precisam de vocação. Não é assim, eu não tenho o sacramento da ordem, eu não tenho vocação para a ordem, então eu vou casar. Não. Né? Você tem que ter vocação para receber o sacramento da ordem. Você tem que ter vocação para receber o sacramento do casamento, do matrimônio. Né? Tem gente que não tem vocação para nenhum dos dois. Então é uma vocação específica. Tá? E o matrimônio também. Né? Então eu preciso ter vocação para receber o sacramento da ordem. Então os diáconos, né? Eles vão receber aqueles homens que têm vocação para isso, né? Com uma formação. E os diáconos, eles não necessariamente precisam ser celibatários. Olha que interessante. Então, homens casados podem ser ordenados diáconos, tá? Para ser ordenado presbítero, aí sim precisa ser celibatário. Então, se um homem casado é ordenado diácono, né? Lógico que com consentimento da sua esposa, né? Ele não pode, depois que ele se tornar viúvo, e aí, hoje no costume que nós temos, o diácono ele pode ter se unir à sua esposa, ele pode ter relacionamento com a sua esposa, claro, mas quando ele se torna viúvo, a esposa vem a falecer, ele ou permanece diácono permanente, ou ele pode ser ordenado sacerdote, pode ser ordenado padre, tá? Mas ele não se casa novamente, tá? Depois de receber o sacramento da ordem, tá? Como diácono. Então, homens casados podem ser diáconos. Na Igreja Oriental, nós temos, inclusive, padres casados, né? Na Igreja Católica Oriental. Não tô falando ortodoxo, tô falando a nossa Igreja do Rito Oriental, tá? Quem pode receber, então, são homens com vocação, crismados, tem que ter recebido os sacramentos, né, da confirmação, e ter uma formação filosófica, teológica e pastoral, tá? Agora, só homens podem receber esse sacramento. Por quê? Porque Cristo quis assim. Né? Existem razões teológicas para isso, mas também Cristo, como eu falei, né? Cristo escolheu 12 apóstolos, homens. E isso não quer dizer que a igreja é machista, que a dignidade da mulher. Não! Cristo quis assim. Cristo não ordenou a Santíssima Virgem Maria. Cristo não ordenou Santa Maria Madalena. Tá? Cristo não ordenou nenhuma das santas mulheres. Cristo ordenou 12 homens, pecadores, simples, mas foram os ordenados. E existe uma razão teológica e pastoral também para isso, tá? Mas eu não vou entrar em grandes detalhes aqui. Mas sempre foi assim. Isso não quer dizer que a mulher não tenha papel na igreja. Muito pelo contrário. Quem fala que a mulher não tem papel na igreja não conhece nada de história da igreja. Basta estudar a história da igreja que a gente vê como a mulher ela é fundamental, foi fundamental, é fundamental,
é central em toda a expansão de toda a história da igreja, inclusive hoje, como a mulher, ela tem uma atuação importantíssima dentro da igreja, em toda a sua história, inclusive hoje. Então, acusar a igreja que não ordena mulheres de machismo ou de não dar importância às mulheres é um total desconhecimento da história da igreja e, inclusive, da atual organização da igreja. Então, isso aí são ataques infundados. Tá? Agora, pode ser que um dia, porque o celibato, ele é algo que a igreja, né, recomenda, mas isso pode ter alguma mudança. Pode ser que algum dia mude e a igreja ordene mulheres e não só homens. Já adianto que não. Isso não irá mudar. Os sacramentos da ordem estão destinados apenas aos homens, tá? Tem uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé, foi uma resposta do prefeito dessa congregação, na época, o cardeal Joseph Ratzinger, né? Hoje o Papa Emérito Bento XVI, do dia 28 de outubro de 95, falando sobre a carta do Papa São João Paulo II, a carta Ordinatio Sacerdotales. E a pergunta é o seguinte, e a resposta segue aqui. Se a doutrina, segundo a qual a igreja não tem faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, proposta como definitiva na carta apostólica Ordinatio Sacerdotales, deve ser considerada pertencente ao depósito de fé. Então, São João Paulo II colocou na carta que isso é definitivo, que a ordenação não é destinada às mulheres, se isso é depósito de fé, ou seja, se isso não irá mudar. Olha o que a congregação fala. Resposta afirmativa. Essa doutrina exige um assentimento definitivo, já que fundada na palavra de Deus escrita e constantemente conservada e aplicada na tradição da igreja, desde o início, é proposta infalivelmente pelo magistério ordinário universal. Portanto, nas presentes circunstâncias, o sumo pontífice, no exercício de seu ministério próprio de confirmar os irmãos, propôs a mesma doutrina como uma declaração formal, afirmando explicitamente o que deve ser mantido sempre, em todas as partes e por todos os fiéis, enquanto pertencente ao depósito de fé. Ou seja, isso é definitivo, isso é depósito de fé, isso não vai mudar. Tá? Então, o sacramento da ordem é um sacrifício voltado aos homens, e isso não mudará, não adianta a discussão, vamos ordenar mulheres, não vai acontecer. Tá? Isso é depósito de fé. Bom, explicado isso, vamos falar dos efeitos do sacramento, né? Esse é o terceiro sacramento que imprime caráter. Então, são 3 sacramentos que imprimem caráter, a marca na alma que nunca se apaga: o batismo, a confirmação, a crisma, e o sacramento da ordem, tá? Então, uma vez ordenado, nunca deixa de ser. Uma vez diácono, padre ou bispo, nunca mais deixará de ser ministro ordenado, tá? Sempre será. Um padre pode ser afastado das suas atribuições? Pode. Então, o padre, se afastou ou tem alguma pena, que foi afastado do seu exercício, pode ser até dispensado e, às vezes, com autorização, pode até casar. Pode. Mas ele não deixa de ser padre, embora ele não possa exercer. Tá? Então, por exemplo, um padre que foi afastado ou se afastou, recebeu autorização, é casado, tem lá mulher, filhos, né? Tá casado certinho na igreja, com autorização, etc. Não exerce mais o ministério de padre. Um dia ele tá na casa dele e fala assim: vou celebrar uma missa aqui em casa. Vou celebrar, traz pão, vinho, eu vou celebrar uma missa. Né? Essa missa é válida? Sim. A consagração acontece. É um grande pecado que ele fez. Tá? Porque, sem autorização, né, ele celebrou a Eucaristia. Mas a Eucaristia ocorre, o sacramento ocorre. Isso é um grande pecado, mas acontece, porque ele é padre. Mesma coisa, um padre que está afastado, né? Casado, tem família, está dirigindo na estrada, tem um acidente. Ele desce lá, tem uma pessoa em perigo de morte daquele acidente. E a pessoa fala: precisa de um padre para confessar. Ele pode confessar essa pessoa? Pode e deve. Perigo de morte, ele pode e deve confessar essa pessoa, porque ele é padre. Porque tem o selo, tem o caráter, sempre vai ser. Sempre, tá? Vai ser, tá?
Bom, esse sacramento também confirma, recebe a graça santificante, como em todas, né, os sacramentos, dá uma força especial pela busca da santidade. Todos nós devemos ser santos, os padres também, né, principalmente. Então dá força no caminho da santidade, né, de modo especial esses ministros ordenados. E em terceiro lugar, esse sacramento da potestade, da poder, poder para agir em persona Christi. Então, o padre tem o poder de perdoar os pecados, não pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo. O padre tem o poder de consagrar a Eucaristia, não pelos seus méritos, mas pelo poder de Cristo. Tá? Isso vem do sacramento, que quem administra o sacramento é Cristo, e não pelo poder da pessoa. Tá? Diz São João Maria Vianney: o sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor. Então a gente só compreenderia o sacerdote, nós só vamos compreender quem é realmente o sacerdote no céu, porque senão a gente morreria de amor. O sacerdote é o amor do coração de Cristo. Quando virdes um padre, pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, né? Quando a gente vê um padre passando, é Cristo passando, mesmo que aquele padre tenha suas misérias, porque ele age em persona Christi, isso é muito importante. E por fim, para terminar, vamos falar sobre a direção espiritual, né? Todos os ministros ordenados têm o seu papel de governo e os padres devem governar os seus fiéis. E, particularmente, governar os seus fiéis através da direção espiritual. O que é a direção espiritual? É uma prática, desde os tempos mais antigos da igreja, que hoje poucas pessoas conhecem, mas que é muito importante, onde nós vamos e conversamos regularmente com um sacerdote, com um padre. Tá? Nós somos dirigidos espiritualmente, nós temos um padre que marcamos um horário, vamos lá e conversamos com ele, e ele nos orienta. Não é só a confissão. Tá? Nós devemos ter o nosso confessor, de preferência que o nosso diretor espiritual seja o nosso confessor, mas também podem ser padres diferentes. Tá? Mas nessa direção espiritual nós pedimos conselhos para a nossa vida espiritual, né? Nós temos alguém que nos olha de fora, nós temos metas concretas de crescimento, nós temos alguém que acompanha a nossa vida interior. Tá? Então, Deus nos dirige através dos sacerdotes. Se você quer fazer alguma modificação corporal aí, né? Você vai ter que ter um personal trainer. Se você quer competir em algum esporte, você vai ter que ter um treinador. Se você quer, né, desenvolver alguma habilidade, você vai ter um professor aí particular, seja numa matéria aí de estudo, seja num instrumento musical, você vai ter ali o seu professor. E na vida espiritual, que é o mais importante, que nós devemos ser santos, devemos chegar ao céu, eu não vou ter o meu treinador? Eu não vou ter o meu diretor? Nós precisamos disso, né? Individualmente. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, ter um diretor espiritual. Procurar na paróquia. Às vezes o padre, né, os padres estão muito sobrecarregados com seus né, deveres administrativos da paróquia, mas procurar um padre, ou ele será o seu diretor, ou ele indicará alguém. Tem muitas ordens religiosas, ou muitos institutos religiosos que têm ali diretores espirituais à disposição, padres para serem diretores espirituais, tá? E marcaram conversas periódicas, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, né? Ter aí, talvez uma vez por mês seja uma frequência boa para ter a sua direção espiritual. E ser perseverantes. Estar ali, né? Assim como o nosso médico, ele é o médico da nossa alma. Gente, a gente não pode ir no médico só quando ficar doente, né? Porque aí você já está doente. Não, a gente tem que ir no médico de tempos em tempos, né? Para estar acompanhando a nossa saúde. Certo? E esse assunto é um assunto muito importante, a nossa alma, a nossa vida eterna. Ser sinceros na direção espiritual, abrir o coração. Às vezes, né, dá vergonha, às vezes a gente fica meio assim, mas pô, eu tenho ali que alguém que quer me ajudar. Tá? Contar nossas inclinações boas e más, né, as nossas tentações, as nossas fraquezas, nossos propósitos, nossas dificuldades, nossas lutas, nossos ganhos. Certo? Isso é muito importante. Ser dócil e obedientes aos conselhos. Né? Nós não devemos obediência como os religiosos devem obediência ao seu superior, mas estão ali na frente de um médico espiritual, na frente de um treinador espiritual. O meu diretor espiritual, ele está ali, ele tem essa autoridade e eu tenho que ser dócil aos seus conselhos, assim como um mestre é dócil ao seu aluno, assim como um aluno é dócil ao seu mestre. Né? E de preferência que ele seja o nosso confessor também. Tá? Então é muito importante que procuremos e que tenhamos a nossa direção espiritual. Fechando, né, resumindo, a unção dos enfermos pode ser administrada ao fiel que atingiu o uso da razão, começa a ter perigo,
tá? Por alguma doença, por alguma situação, ou por velhice. O sacramento ele une o doente a Cristo, né? Dá paz e coragem para suportar os sofrimentos da doença ou da velhice, perdoa os pecados de acordo com o arrependimento do fiel, restabelece a saúde, se isso convier para a salvação espiritual e prepara a passagem para a vida eterna, tá? O sacramento da ordem permite que a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continue sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. Possuem 3 graus: o episcopado, presbiterato e diaconato, e imprime caráter indelével, além do efeito da graça santificante e o poder para agir em persona Christi. Com o propósito desse encontro, para aqueles que não têm, procurar um diretor espiritual, que tem um diretor espiritual, e para aqueles que já têm, né, examinar assim como está indo a minha direção espiritual, com que frequência, com que docilidade, com que sinceridade eu estou agindo na minha direção espiritual, e o carinho e o respeito ao meu diretor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.